nome é Jéssica Pereira, sou coordenadora comercial aqui na Matrix Energia. Já atuo nesse setor de energia há quase 10 anos, tive uma passagem por uma empresa de gás natural, depois passei por uma concessionária de energia elétrica e hoje estou aqui na Matrix. Eu sempre trabalhei no front, né, com comercial, em vendas, já fiz muito porta a porta, já vendi bastante aí também. E aí agora eu estou num desafio aqui de estruturar toda a parte comercial desse canal de marketing multinível na Matrix, tá? Então, hoje aqui a ideia é que eu traga um pouco dos canais de atendimento para vocês conseguirem se localizar, quem que vai fazer o atendimento de vocês, quais são os tipos de assuntos que vocês podem nos acionar, né, a depender ali de cada necessidade, e também trazer um pouco do fluxo que hoje ele está desenhado e funcionando dessa forma, mas que a gente também já está com uma esteira de melhoria aqui para a gente conseguir tornar todo o nosso processo mais digital e mais fluido também, muito pensando na experiência de vocês enquanto usuários, para que vocês consigam fazer tudo de forma autônoma, sem depender de um back-office interno, tá? Então, a gente está trabalhando bem forte nisso, toda semana a gente tem agendas recorrentes para acompanhar ali todas as evoluções de melhorias no portal, de canais de atendimento, da nossa marca também. Então, é bem importante deixar isso bem claro para você que a gente está trabalhando sobre isso, tá? Eu vou compartilhar uma apresentação, bem rápida essa apresentação de hoje, só para eu mostrar aqui para vocês um pouco dos nossos canais de atendimento. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para facilitar aqui a leitura. Então, hoje, dentro do canal de vendas do marketing multinível, a gente tem alguns gestores responsáveis por cada tipo de tema aqui dentro, tá? Então, a gente tem primeiro o atendimento do consultor, que são vocês. Então, o que esse canal é responsável, né? E em qual momento vocês podem acioná-los para ajudá-los. Então, tudo que envolve cadastro de novos consultores, alteração de cadastro no escritório virtual, alteração de consultor na rede do patrocinador, dúvidas sobre taxa de adesão e mensalidade, forma de pagamento da taxa de adesão e da mensalidade, solicitação de restituição de valores, cancelamento de cadastro do consultor, recebimento de documentos para pagamento de bônus, definição do patrocinador com base no CEP do consultor, porque às vezes tem consultores que chegam direto na Matrix sem ter um líder, né? Diretamente ali um patrocinador. Então, a gente avalia onde que essa pessoa está localizada, qual que é o líder, né, que tem um CEP mais próximo daquela pessoa em específico, para que ele consiga também dar todo o suporte e desenvolvimento desse novo consultor. Tudo que envolve sobre dúvidas ou reclamações relacionadas ao escritório virtual também é este canal que resolve, e eventualmente algum tipo de cancelamento de cadastro do consultor, tá? Então, aqui nesse canal, que é o atendimento consultor, ele também está dentro da Marta. Vocês vão observar na Marta, a partir da próxima semana, que ela já vai entrar algumas melhorias, tá? E aí é para a gente conseguir direcionar para as pessoas internas corretamente aqui. Então, o atendimento consultor, ele está na gestão do Wagner, que ele é o gerente de operações, e aí ele tem o time dele ali de analistas, que vai ficar responsável por esse atendimento, certo? Quando a gente vem aqui um pouquinho para o comercial já é a minha gestão. Então, vocês também vão conseguir esclarecer dúvidas dentro da Marta, tudo que refere-se ao comercial, e nós também temos o e-mail. Dentro aqui do comercial, tudo que envolve a navegação no portal de parceiros, o portfólio, né, que é o cardápio de produtos, quais produtos hoje estão disponíveis para vocês venderem, o pipeline de usinas, que é para saber onde que a gente tem ou não energia para venda, a política comercial de vendas, que é onde tem as regras de elegibilidade, que fala assim, olha, a gente só aceita faturas acima, né, de 260 kWh na média dos últimos 12 ou 6 meses. Então, é aqui na política comercial que a gente coloca todas essas regras, que está em desenvolvimento e atualização também, para a gente poder compartilhar com vocês, tanto dentro do portal, mas dentro da Marta, vocês também vão conseguir consumir muita informação por lá. Tudo que envolve o simulador de desconto, né, que é a calculadora de desconto para o cliente final, vocês também terão acesso por lá. Regras de validação, porque vocês fazem ali todo o processo de contratação daquele cliente, ele assina e aí segue para um time de validação cadastral, onde ele vai conferir os documentos, vai investigar ali, né, avaliar se não tem nenhuma fraude, alguma coisa nesse sentido.
tudo que envolve a política de preços, de descontos, com o nosso time também. O onboarding, que é quando o nosso time interno faz contato com o cliente final na ponta para entender se ele compreendeu o produto que ele está contratando, se ele tem alguma dúvida ali que a gente esclareça antes dessa contratação, para que esse cliente já nasça, né, dentro da nossa base como um cliente que ele entendeu o que ele está comprando. E aí a gente consegue, a partir desse momento, trabalhar muito a experiência do cliente, o encantamento do cliente. E depois que esse processo é fechado ganho, é a partir desse momento que começa a contabilizar a parte de pontuação, de bônus de vocês. E aí, tiveram algumas situações de ajuste de média de consumo, que daí a gente precisa solicitar a aprovação formal do gestor. Por exemplo, teve um cliente, a indústria Balduco, por exemplo, que ela tinha lá uma fatura, né, no nome dela, e ela alterou essa titularidade para o nome da indústria Pullman. E aí, nessa alteração de titularidade, quando a Pullman recebeu a primeira fatura, ela só veio com histórico de um mês de consumo, sendo que o histórico dos últimos 12 meses ficou atrelado a essa fatura da Balduco. Então, nesses casos em específico, só foi uma alteração cadastral. O comportamento de consumo do cliente ele vai permanecer o mesmo. Então, nessas situações, a gente consegue ajustar aqui a média de consumo do cliente. A gente sempre vai necessitar de uma aprovação formal do gestor, porque quando a gente mexe na média de consumo, como consequência, isso influencia em toda a parte de remuneração. Então, a gente precisa estar muito bem respaldado aqui também, tá? Toda a parte de disponibilização de documentos. Então, vocês vão solicitar, preciso de uma minuta em branco, preciso de uma apresentação institucional, preciso de um modelo de proposta comercial, preciso de um modelo de uma fatura. Toda essa parte de documentação, ela também fica sobre a nossa responsabilidade e a gente já está providenciando tudo isso para quando vocês acionarem a marca, falar assim, eu quero uma minuta em branco do produto Matrix Fácil, baixa atenção. A própria marca vai conseguir responder vocês e já vai disponibilizar esses documentos e vocês também conseguirão acessar todas essas informações dentro do portal de parceiros, tá? Tudo isso aqui que eu estou falando, ele ainda está em desenvolvimento, mas já é algo que já está aí na nossa esteira de melhoria. De acordo com a jornada de vocês também dentro da nossa plataforma, e dentro da Marta, quando vocês interagirem com a Marta com qualquer tipo de dúvida, a gente vai soltar algumas pílulas de conhecimento, que são vídeos curtos de 1 minutinho, e também alguns e-books, alguns PDFs com passo a passo. Então, se vocês acessarem lá a Marta e falar assim, como eu faço para subir a fatura? Aí a gente vai perguntar, você quer em vídeo ou em PDF? Aí a gente vai disparar tudo isso dentro da Marta para vocês também. Jéssica, só fazer aqui só porque às vezes tem pessoas que não sabem quem é a Marta. Você teria como explicar quem é a Marta? Claro, a marca é um WhatsApp, é a nossa IA, tá? Então, quando vocês acionam a Marta, que é através desse número de telefone que está aqui, vocês vão falar com o nosso bot, onde a gente treina ele, a gente alimenta ele com várias informações para vocês esclarecerem dúvidas ali com o bot. Então, hoje a gente está desenhando toda essa FAQ. O que é uma FAQ? É perguntas e respostas. Perguntas, respostas e que tipo de documento que a gente vai deixar ali apto, né, para encaminhar para vocês, a depender das dúvidas de vocês. Então, a marca, ela é um canal de WhatsApp, que é onde vocês vão interagir com a gente. Pode acontecer em algum momento onde vocês vão interagir direto com o bot mesmo, né, que é a IA, e também o humano, porque o meu time, ele fica monitorando isso daqui para conseguir responder. Então, o nosso time, ele está aumentando, né, justamente para a gente conseguir também dar vazão e melhorar toda a parte de atendimento de vocês, tá? Então, a marca, ela é um canal de WhatsApp, certo? E aí, dentro da Marta, a gente vai disponibilizar algumas pílulas de conhecimento, como eu mencionei, que são alguns vídeos curtos e PDFs, né, com passo a passo, para que vocês consigam se tornar autônomos e consigam fazer aí todas as vendas de vocês, tá? Toda a parte de participação em lives com os líderes também é a nossa responsabilidade, por isso que eu estou aqui também hoje. Participação, eventualmente, em algum tipo de evento também é da nossa responsabilidade para dar todo esse suporte para vocês. E a Marta IA, né, que é o WhatsApp aí para atendimento dos consultores, também é a nossa responsabilidade de deixar ela, refinar ela
né, o mais possível para que vocês consigam se servir dentro desse canal de atendimento, tá bom? Então, tudo que envolve aqui o comercial está na minha responsabilidade e na responsabilidade do gerente Cássio, que alguns de vocês já conheceram. Quando a gente fala aqui sobre bônus e normas, também vocês vão conseguir esclarecer dúvidas dentro do nosso canal de WhatsApp ou através desses e-mails. E o que esse canal ele é responsável, né? Ele é responsável pelo plano de negócios do marketing multinível. Então, toda aquela o plano de negócio, né, que fala sobre a Matrix, que explica sobre o plano do marketing multinível, os níveis, toda a regra de bonificação, de comissionamento, tudo certinho, é esse canal que é responsável, que é bônus e normas, tá? Então, aqui a gente vai ter ali para vocês toda a calculadora de bônus, para vocês entenderem, se vocês fecharem uma fatura de R$ 500, quanto de comissão vocês ganham? Então, é através desse canal que a gente vai disponibilizar essas informações, todas as regras de pontuação, de graduação, pagamento de bônus, eventos do Grand Opening, né? Também, tudo isso daqui é organizado por esse time de bônus e normas que pertence ao gerente Wagner, que já tem muita experiência em mais de 20 anos de marketing multinível, então isso daqui está na responsabilidade dele, tá? E nós temos também, que vai começar a acontecer, dos clientes que vocês fecharem, eles necessitarem de algum tipo de atendimento. E aí, nesse caso em específico, vocês vão direcionar para a Carla. A Carla, ela também é um bot, né, um WhatsApp, que é um bot, que é a tecnologia ali respondendo, mas também a gente tem o humano que entra lá na Carla e também interage, responde a pessoa, tudo certinho, tá? Então, para aqueles clientes que vocês já fecharam, se esse cliente necessitar de qualquer tipo de atendimento, vocês conseguem direcionar para a Carla através desse número de WhatsApp e através desse e-mail também. Então, lá a gente faz o atendimento do cliente final, se o cliente precisar de uma segunda via do boleto, se ele precisar esclarecer dúvidas, se ele precisar trocar de produto, né? Se ele quiser cancelar com a gente, se ele tiver dúvida sobre o portal do cliente. A gente está fazendo também muitas ações de experiência do cliente por conta de NPS, para a gente mensurar ali, né? Encontrar ações para a gente melhorar cada vez mais a experiência do nosso cliente. Se tiver algum cliente que faça a reclamação no Reclame Aqui ou no consumidor.gov, aqui tem uma gerente que se chama Jéssica também, que ela é responsável por esse canal de atendimento, tá? Então, aqui eu fiz mais um compilado, só para vocês conseguirem entender quais são os canais, os WhatsApps que vocês podem procurar e também aqui os e-mails, tá? Além disso, os líderes, alguns deles têm o meu contato de WhatsApp direto, então sempre a gente está ali interagindo para a gente conseguir melhorar cada vez mais o atendimento de vocês. Aqui eu trouxe um fluxo atual só para vocês entenderem como que funciona hoje, tá? Vou dar um zoom aqui. Então, basicamente, como que é a jornada hoje de um consultor do marketing multinível, né, nesse produto de energia por assinatura? Tem aquele consultor que não conhece o marketing multinível, que ele chega até a gente para buscar informações, para ele se tornar um consultor. Então, a gente verifica onde que essa pessoa está localizada para a gente conseguir direcionar um líder mais próximo daquela pessoa. Depois disso, ele pode querer esclarecer dúvidas, né, sobre o plano de negócio. Então, a gente já tem o plano de negócio, a gente vai alimentar a Marta, que é o nosso WhatsApp, com todos esses detalhamentos. A gente vai disponibilizar para essa pessoa um link, né, que é do site Matrix 360, que foi o mesmo site que vocês fizeram lá o cadastro de vocês e o pagamento da taxa de adesão, que a gente chama de EV, ou escritório virtual. É nesse momento do cadastro que essa pessoa vai indicar o patrocinador, então ela vai colocar lá o nome ou o ID de vocês, e aí depois que ela faz ali, né, a indicação desse patrocinador, ela vai preencher um formulário de cadastro com todos os dados cadastrais dela, ela efetua o pagamento da taxa de adesão de R$ 249,90, hoje, por enquanto, só está habilitado no Pix, mas a gente também já vai disponibilizar aí nos próximos dias via cartão de crédito, então vocês pagam essa taxa de entrada e depois tem a mensalidade que é de R$ 39,90 por mês. Então, se vocês pagarem a taxa de adesão esse mês, a mensalidade vocês só começam a pagar a partir do mês de maio, né? No caso, que é no mês seguinte. Depois disso, vocês podem fazer o upload dos documentos de vocês, que é o documento de identidade, RG, CNH,
e um comprovante de residência. Aí tem um contrato bem simplista lá no portal do parceiro que vocês clicam e assinam na hora, que é um termo, né, de adesão ali, e aí a adesão de vocês, o cadastro de vocês, ele está concluído. Depois que vocês fazem toda essa jornada de preencher essas informações dentro do portal do parceiro, cai para o time do atendimento, que entra um pouquinho ali que eu acabei de explicar para vocês, onde a gente avalia os documentos, né, valida tudo certinho, cadastra vocês dentro do nosso sistema CRM e aí vocês recebem um link de ativação ao portal do parceiro. Esse link ele tem validade de 20 dias corridos. Então, se vocês pagaram, por exemplo, ontem a taxa de adesão para vocês se tornarem um consultor da Matrix, hoje vai ser liberado o acesso de vocês e aí vai ser encaminhado um link no seu e-mail para que vocês façam essa ativação. E aí, quando vocês fizerem essa ativação, vocês terão ali o acesso liberado ao portal do parceiro. Então, quando vocês finalizam essa jornada de ativação, vocês caem aqui para o comercial. Aí no comercial já é a nossa responsabilidade ali, a minha, do gerente e dos nossos analistas, né? Então, no comercial, vocês terão acesso ao portal do parceiros. Dentro desse portal, tem algumas abas, né, que eu vou mostrar ali para vocês, onde vocês conseguem fazer a adesão do produto GD padrão baixa tensão, que é um processo onde vocês conseguem fazer eles de ponta a ponta. Então, vocês vão ter ali acesso à fatura do cliente, vocês sobem dentro da plataforma, tudo certinho, preenche ali todas as informações desse cliente, emite o termo já é disparado em automático no e-mail, no WhatsApp, por SMS para esse cliente. Depois o cliente assina, né? Depois que ele assina, esse cliente ele vai ainda alterar os status dele lá dentro do portal, que depois a gente vai entrar, para validação e o onboarding. Então, validação faz o quê? Ele vai conferir os documentos da pessoa, vai verificar se tem algum risco de fraude, alguma coisa nesse sentido. Validou, aí ele segue para onboard. Depois de onboard, que é onde o nosso time faz contato com o cliente para confirmar ali, né, se ele entendeu o produto, ele segue para a fechada ganha ou fechada perdida, porque às vezes tem consultor que não explica as coisas direito para o cliente, e aí quando a gente vai ali validar com esse cliente tem dúvida, aí dá a fechada perdida e a gente retorna com o consultor, né? Então, na maioria das vezes é fechado ganho. Um ou outro aqui, às vezes, dá fechado perdido e a gente volta com o consultor, volta com o líder para passar a orientação correta. Depois que entra aqui como fechado ganho, ele já vai contabilizar para vocês ali para a parte de pontuação e de bônus para vocês serem remunerados, tá? Dentro do portal do Parceiros também, tem a parte do simulador, que é onde vocês conseguem emitir uma simulação ali para entender quanto de desconto aquele determinado cliente teria ao aderir o produto GD padrão naquela distribuidora em específico. E aí lá vocês conseguem fazer essa proposta e também vão conseguir visualizar ali toda a parte de comissão sobre essa venda em específico que vocês vão fazer, tá? Dentro do portal do parceiro também, vocês conseguem fazer a indicação dos demais produtos da Matrix, que daí é um formulário que, por enquanto, a gente está seguindo dessa forma, porque a gente está finalizando algumas melhorias sistêmicas do CRM, para que vocês consigam também fazer toda a jornada de contratação sozinhos para os demais produtos que a gente tem no portfólio. Só que enquanto isso não é finalizado, por enquanto a gente está trabalhando dessa forma, de forma paliativa, para que a gente consiga atender vocês. Então, dentro do portal do parceiro tem esse formulário, onde vocês fazem um preenchimento, né, num link, e aí a gente aqui, o nosso time interno de analistas, eles emitem os termos e já encaminha direto ali para o cliente. Quando o nosso time interno, ele emite, né, ele cria essa oportunidade dentro do sistema, cadastra esse cliente vinculado ao seu código de consultor, automaticamente isso já replica dentro do portal do parceiro. Então, quando vocês fazem uma solicitação e uma indicação através do formulário, quando o time aqui recepciona isso e começa a criar, né, ali esse cliente dentro do sistema, isso replica dentro do portal do parceiro e vocês também conseguem acompanhar por lá o estágio desse funil aí de vendas, tá? Dito isso, depois que esse cliente segue para a assinatura, aí é o mesmo fluxo, vai para validação, onboarding e depois fechado ganho. Dentro dessa plataforma do portal de parceiros, a gente também vai disponibilizar treinamentos, por lá também vocês vão conseguir fazer o gerenciamento da equipe de vocês,
O dashboard que hoje tem lá dentro do sistema, ele não está muito funcional, então a gente já está trabalhando em cima disso também. O que é o dashboard? Ele é um painel onde você vai conseguir visualizar quanto, né, o volume de energia total que você já vendeu, o volume de energia total que você enviou o termo para o cliente assinar. Ali é mais um compilado, né, dos seus números totais para que você consiga entender como que está a sua performance. Então, dashboard é isso, tá? É um painel para você monitorar a sua performance. E aqui onde está em verdinho clarinho, são coisas que a gente também está desenvolvendo, que vai ter um Matrix Academy. A gente quer disponibilizar dentro do portal do parceiro para vocês esclarecerem dúvidas. Você, tô com dúvida na cláusula do contrato XPTO. Aí a gente já treinou, né, essa IA, esse WhatsApp, digamos assim, e o próprio WhatsApp vai conseguir responder vocês de uma forma para que vocês consigam ali fazer a devolutiva para o cliente final na ponta também. Então, a gente já está trabalhando sobre isso. E aqui os canais de atendimento, que hoje dentro do nosso portal não tem ali nenhum... como é que fala? Um WhatsApp ou uma solicitação de suporte dentro do canal, a gente também já está trabalhando nisso para conseguir disponibilizar isso para vocês, tá? Então, resumidamente, hoje essa é a jornada que vocês percorrem, tá? Tudo isso daqui que eu falei para vocês, a gente vai deixar, e a gente já está trabalhando para deixar de uma forma muito fluida e ágil. Por isso que eu coloquei aqui. Eu só trouxe dessa forma, porque quem, né, não entende ainda, quem está conhecendo agora isso daqui já facilita para a pessoa entender e a pessoa se localizar. Então, aqui é uma única página onde a pessoa consegue se localizar e entender onde ela parou ali, o que ela vai fazer e quais canais que ela vai buscar também para solicitar ajuda, além, obviamente, do próprio líder, né? Que ele também é treinado aí, tem acesso à nossa diretoria, à nossa gerência, para poder replicar todas as informações que a gente ensina aqui, tá bom? Então, resumidamente, é isso daqui sobre o fluxo atual. E aqui eu vou disponibilizar para vocês os acessos rápidos. Então, quando vocês quiserem acessar o escritório virtual, vocês vão acessar por esse link aqui. Portal do parceiro, esse link. Vocês querem mandar uma proposta, né, do GD padrão baixa tensão. Então, através do portal do parceiro, você já consegue fazer, que é nesse link. Você quer fazer uma indicação do Matrix Fácil baixa tensão e alta tensão ou GD padrão alta tensão. É nesse formulário. Hoje eu acabei de habilitar o formulário para indicação do Mercado Livre de Energia. Então, para aqueles que têm aí clientes, né, de alta tensão, vocês já conseguem indicar aqui. E isso daqui já vai cair diretamente para o time que vai ser responsável por fazer o atendimento, por elaborar as propostas para vocês. E aí, nesse formulário, eu já até habilitei se vocês querem somente a proposta ou se vocês querem que um especialista da Matrix entre junto com vocês na reunião com o cliente, porque tem produtos que eles são um pouco mais, é uma venda mais consultiva, né? Então, aí, às vezes, vocês vão precisar de um suporte e o nosso time interno vai estar à disposição para dar esse auxílio para vocês também, tá? Aí, depois vai entrar aqui o armazenamento de energia, que é o BES, que é uma bateria que está em desenvolvimento e também foi solicitado por muitos consultores para que a gente habilite a parte de licitação e órgãos públicos, que aqui a gente também está em fase de desenvolvimento. E aqui, novo também, eu habilitei a parte de suporte. Porque tem consultores que pontuaram e falaram assim, Jéssica, eu mandei o link para o meu cliente assinar, só que na hora que ele clica no link, aparece uma página preta com o erro 404. Então, nesse link de suporte, vocês vão conseguir tirar esse print, vão mandar para mim dentro desse link, aqui a gente recepciona, já abre o chamado, já trata, até para a gente começar a entender de forma organizada qual que é a volumetria, né? Quais são os erros recorrentes para a gente resolver na causa raiz. Porque se às vezes a gente recebe por pessoas distintas e a gente não tem minimamente uma organização, aí os problemas eles vão acabar sendo recorrentes, né? E a ideia aqui é que a gente resolva na causa raiz para que a gente consiga prestar aí um atendimento de qualidade para vocês também, tá? Então, inicialmente, eu vou clicar aqui nesse link do Matrix Fácil. Deixa eu só ver se ele vai abrir aqui. Vocês estão visualizando a minha página agora aqui da internet ou ainda está na apresentação? Na internet. Legal. Então, aqui na indicação, né, de clientes para o produto do Matrix Fácil ou GD padrão alta tensão, tá? Aqui tem uma explicação, né, ó, preencha aqui sua indicação de cliente para novos produtos Matrix. Em até 48 horas, um especialista comercial da Matrix enviará o termo de adesão diretamente ao cliente. Tiveram algumas pessoas que falaram assim, Jéssica, eu quero
né, enquanto consultor, enviar esse link para o meu cliente na ponta. E aí, quando vocês quiserem fazer isso, vocês coloquem lá no campo de observações, que é no final desse formulário, porque daí a pessoa, né, o analista que for emitir esse termo no sistema, ele assim que mandar lá no CRM, no nosso portal aqui no nosso sistema, ele automaticamente já copia o link e já manda para vocês também, porque isso é até bom, porque reforça para vocês, né? Porque daí vocês vão falar com o cliente lá na ponta e falar, olha, a gente acabou de mandar o termo para você assinar, dá uma olhada no seu e-mail, no seu WhatsApp, no seu SMS, porque você vai receber um link da plataforma Único ou da plataforma Click Sign para vocês conseguirem assinar, tá? Hoje aqui o time trabalha em horário comercial, de segunda a sexta-feira. Eu tenho pessoas que entram das 8 às 5 horas, tem outras pessoas que entram das 9 às 18 horas. A gente está avaliando qual que vai ser a volumetria de suporte, né, que vocês vão necessitar para a gente poder se reorganizar com relação ao expediente dos nossos analistas. Então, pode ser que daqui a alguns dias a gente tenha alguém que atenda até um período da noite, um pouco mais tarde, mas primeiro a gente está avaliando aí qual que é a volumetria para entender se compensa ou não a gente fazer esse ajuste inicialmente, tá bom? Aqui vocês vão indicar qual que é o canal, né, que vocês pertencem. Então, no caso, Matrix 360 é o canal de marketing multinível. Então, vocês vêm aqui, clica aqui. Aqui tem uma breve explicação sobre o produto de interesse, que é o que vocês querem que a gente emita a proposta aqui para vocês. Eu habilitei dentro desse formulário o produto GD padrão. Esse produto, vocês conseguem fazer ele de ponta a ponta dentro do portal de parceiros. E o porquê que eu habilitei aqui? Porque tiveram alguns consultores que falaram, Jéssica, eu não estou conseguindo emitir a proposta no meu usuário. Eu até cheguei a fazer reunião online, né, de vídeo com alguns para a gente poder investigar o que estava acontecendo. No meu usuário, eu consegui avançar com toda a emissão da proposta, mas o usuário da pessoa em específico não estava avançando. E aí, para não prejudicar esse consultor, eu habilitei aqui, porque daí ele manda aqui para a gente, o time operacionaliza isso, já manda a proposta para o cliente, e em paralelo a gente vai trabalhando ali esse suporte para a gente conseguir solucionar o problema. Mas o intuito aqui é que esse cliente não fique sem um atendimento e para que vocês também não sejam prejudicados ali com a produtividade de vocês de vendas, né? Dito isso, nós temos aqui o produto Grupo B, que é o Matrix Fácil, que é um desconto conforme a tabela por distribuidora. Aqui a gente faz a portabilidade, né, do CPF do cliente ou do CNPJ do cliente para a troca de titularidade para o CNPJ da Matrix, tá? E aí esse cliente ele tem, né, a percepção de desconto em 30 dias, porque como a gente tem muitos créditos acumulados no nosso CNPJ de energia, então no primeiro mês esse cliente já é impactado ali com a redução de custos na fatura dele, tá? Depois disso, nós temos o produto Grupo A, que são os clientes de alta tensão. Então, a gente tem o GD padrão, que a gente consegue aplicar em um desconto fixo sobre a fatura dele. Não tem a mudança de titularidade nesse produto, e aí a gente emite o termo e também manda direto para o cliente. Temos o produto Grupo A, que é de alta tensão, que é o Matrix Fácil, que tem essa portabilidade, essa troca de titularidade, também tem um desconto fixo, e aqui um ponto importante, todas as negociações do Grupo a gente tem um especialista aqui, que se eventualmente vocês precisarem, ele entra, né, numa reunião online, numa reunião virtual junto com vocês, porque é uma negociação diferenciada. Clientes de alta tensão, eles possuem algumas características de consumo, de modalidade de contratação. Alguns pagam penalidades para a distribuidora, porque eles não estão bem contratados com a distribuidora local. Então, a gente tem um especialista que ele presta todo esse suporte para vocês, ele quem elabora essa proposta para vocês, e se eventualmente vocês quiserem que o especialista entre na reunião com o cliente, vocês pontuem aqui também, que a gente marca um horário, uma data, tudo certinho, e a gente auxilia vocês nesse fechamento, tá? Tudo que envolve aqui clientes de grupo A, alta tensão, a gente está falando de uma fatura um pouco mais alta, são faturas maiores de 10, 15, 30 mil, tem até fatura de 400 mil, 800 mil reais, então de fato é uma negociação muito diferenciada e aí ter um especialista da Matrix faz toda a diferença para suportar vocês nessa negociação, tá? E aí aqui com base nessa breve explicação, vocês vão indicar para a gente qual é o produto que vocês querem. Então vou colocar aqui, ó, quero o grupo B, Matrix Fácil, ok. Depois disso vocês vão colocar aqui o nome de vocês, tem alguns campos aqui que eles
foram inseridos, por quê? Às vezes a pessoa vinha aqui e colocava consultor, né, o nome, colocava assim, viu, Val, como que eu vou achar dentro do nosso CRM qual que é o seu nome, o seu ID, para que eu consiga atribuir essa venda, esse negócio para vocês com o nome Val e Viu? Não dava. Então, aqui deixa habilitado o campo do consultor. Tem o ID também, porque às vezes a pessoa preenche errado aqui o nome. Então, através do ID de vocês, eu consigo consultar no escritório virtual o cadastro de vocês tudo certinho, para que a gente consiga atribuir a venda, né, ao seu usuário, porque você é quem vai receber a bonificação daquela venda. Então, a gente toma todo o cuidado aí para atribuir sempre ao consultor correto, tudo certinho. Se a gente precisar falar com vocês, telefone, e-mail também já está aqui de bate-pronto. Aqui, a gente coloca, informa o nome do seu patrocinador, porque às vezes tem consultores que eles possuem muita dificuldade, muita mesmo. Hoje a gente falou com um consultor, por exemplo, que ele não sabia nem o que era o produto GD padrão. Só que esse consultor, ele tem um líder. E uma das responsabilidades do líder é ajudar ele na formação dele para que ele consiga vender na ponta. Então, quando a gente começa a receber aqui internamente um consultor que ele está com muita dificuldade, aí a gente acaba acionando ali o patrocinador e fala, olha, dá uma atenção para o seu consultor, explica mais ali o produto para ele, né? Reforça ali a parte de treinamento para que ele consiga ser efetivo e para que ele perca também menos tempo na ponta. Então, esse contato do patrocinador é para isso e também porque no início a gente começou a receber muitas faturas cortadas, faturas que não tinha ali a média dos últimos 12 meses de consumo, ou fatura que tinha cobrança de juros, de multa, ou o cliente estava com débito em aberto de faturas anteriores. E aí, quando a gente filtra ali no nome do consultor em específico, a gente dispara um e-mail falando, olha, você tem 3 vendas aqui que estão na etapa de termo invalidado, porque precisa resolver isso, isso e isso. Então, quando o líder ele está em cópia, esse líder acaba auxiliando esse consultor na solução dessas pendências também, tá bom? Então, essas informações iniciais aqui é mais para a gente se certificar, cadastrar a venda correta no nome de quem indicou e também para que a gente consiga solucionar com a maior celeridade possível as eventuais pendências que são geradas. Dito isso, a gente entra na parte de dados cadastrais do cliente de vocês. Todos esses dados que estão aqui são dados obrigatórios para que a gente consiga emitir o termo de adesão para o cliente assinar na ponta. Porque no contrato, né, no termo de adesão da Matrix, é obrigatório ter o preenchimento desses campos, porque senão a gente não consegue associar esse cliente às nossas usinas para que ele receba aquele crédito que são o desconto, né, que vocês fecharam com o cliente na ponta, tá? Então, a gente precisa do nome completo, do CPF, aí vocês vão anexar aqui o documento, em vias de regra, gente, a gente só aceita, né, a plataforma único, ela só aceita, na verdade, fechamentos quando o RG ele tem validade de até 10 anos. Só que a gente está pegando muitos casos de RG de documentos vencidos. Então, inicialmente, a gente abriu aqui para a pessoa anexar o documento aqui, só que daí, ao invés da gente mandar via plataforma único para o cliente assinar, que é onde tira uma selfie do cliente, valida ali o documento, né, se ele está dentro ou não desses 10 anos, a gente manda via plataforma da Clique. Inclusive, hoje nós tivemos uma reunião com o nosso time de validação para a gente entender qual é a volumetria de clientes que a gente teve que mandar o link via plataforma da Clique por conta do documento vencido. E geralmente quem tem documento vencido são as pessoas mais idosas. E aí, assim, é normal a pessoa ter documento vencido, é um pouco mais difícil, às vezes, dela conseguir ali renovar, às vezes precisa, né, na maioria das vezes precisa de um suporte. Então, a gente está entendendo qual que é a volumetria disso, qual que é o impacto disso, para entender se a gente consegue liberar isso daqui ou não, para que vocês consigam também fazer de forma fluida, tá? Mas hoje, a regra é documentos com validade até 10 anos, vocês conseguem fluir com o processo normalmente. Se o documento estiver vencido acima de 10 anos, aí já precisa mandar por uma outra plataforma de assinatura, e só quem consegue fazer isso é o nosso time de analistas interno. Aí vocês anexam aqui o documento, tudo certinho, vão preencher aqui o CNPJ do cliente. Se não tiver CNPJ, não tem problema, preenche com 0 aqui e consegue avançar normalmente. O estado civil vocês preenchem aqui também, a data de nascimento do cliente, a profissão, o e-mail, o telefone dele,
vai escolher aqui qual que é a data de vencimento que vocês querem, informa aqui o valor da fatura, e aí vocês vão mandar também a fatura desse cliente. Aí eu até coloquei aqui, ó, anexe uma fatura do cliente referente aos últimos 3 meses. O que que é isso, né? A gente acabou de entrar no mês de abril, então a gente aceita faturas que foi emitida de janeiro, fevereiro, março ou abril. Se vocês mandarem uma fatura que que é referente ao mês de dezembro de 2025, a gente vai devolver para vocês e falar assim, olha, a gente precisa de uma fatura mais atualizada. E o porquê que a gente precisa dessa fatura mais atualizada? Para a gente entender se aquele cliente já não está vinculado a alguma usina, para a gente ter ali os dados de consumo dele, de fato, né, qual que é o histórico de consumo mais recente, para a gente entender ali qual que é o comportamento de pagamento dele, de multas, penalidades. Então, isso aqui é mais uma regra de validação para que a gente consiga avançar, tá bom? Dito isso, se essa fatura ela tiver ali com multa, juros e débitos de meses anteriores, eu já habilitei aqui para que vocês coloquem o comprovante de pagamento. Então, aqui a ideia é a gente se antecipar a um termo invalidado. Por quê? Se o meu time tem ali na fatura multa, juros, débito de meses anteriores em aberto, e o meu time manda o termo para o cliente assinar, o cliente vai assinar. Só que o processo ele vai travar. E onde que ele vai parar? Em validação cadastral. Aí, validação cadastral vai alterar o estágio de termo assinado para termo invalidado, e aí vai ficar pendente lá até que vocês consigam mandar, né, esse comprovante de pagamento para a gente anexar no sistema, para daí validar, né, passar por validação, passar por onboard, para depois fazer o fechado ganho. Então, quando vocês já anexam o comprovante de pagamento desse cliente no ato da solicitação de vocês, esse termo invalidado, ele deixa de existir, porque na hora que o meu time fizer aqui o envio do termo, a gente já vai lá e já anexa o comprovante de pagamento, e na hora que o cliente de vocês assinarem, o processo ele se torna mais fluido ali até o fechado ganho, tá bom? Então, isso aqui é extremamente importante, principalmente nas últimas semanas de fechamento, que a gente passa a receber uma volumetria muito alta. Então, receber já com o comprovante de pagamento ajuda a gente aqui internamente e vocês também como consequência, para que vocês tenham logo aí essa fechada ganha e para que contabilize aí na remuneração de vocês e na pontuação. E aí, aqui nesse campo de observação, é um campo livre. Aí vocês podem colocar aqui o que vocês quiserem. Preciso de alguma informação a mais, enfim. Aí vocês colocam aqui e clicam em enviar. Quando vocês enviam, isso daqui eu já recebo, né, em automático, no meu painel que eu faço aqui o acompanhamento, e aí eu só faço a atribuição para o meu time já recepciona e já começa a operacionalizar isso dentro do prazo de até 48 horas, tá? Então, é através desse link que vocês vão fazer a indicação desses produtos. Grupo B, GD padrão, quando vocês estiverem com um problema no portal de vocês. Grupo B, Matrix Fácil, que é a troca de titularidade. Grupo A, que são os clientes de alta tensão. Então, é para aqui que vocês fazem, certo? Pode falar. Só uma dúvida, se for CNPJ, já pode enviar o comprovante da assinatura por aqui também ou não? Pode enviar também, tá? Aí, quando é pessoa jurídica, né? Aí vocês preenchem aqui o CNPJ. É um ponto importante. O que a gente faz para validar ali sobre o assinante, né? A gente olha muito no portal da Receita Federal, tem o quadro de sócios administradores, alguma coisa assim, sócios administrativos, e aí lá a gente verifica qual é o nome do sócio e o número do CPF dele para entender ali também na hora da assinatura se ele tem poder de assinatura, tá bom? Em nome da empresa, quando é pessoa jurídica. Mas vocês podem anexar aqui também, ó, onde está aqui anexo comprovante, vocês podem colocar outros anexos. Quer colocar o contrato social do cliente, quer subir outras informações aqui, como que é o nome daquele documento que agora me fugiu a memória? Procuração. Isso, pode anexar aqui também, que daí o time recepciona e já anexa tudo isso na hora que a gente cria essa oportunidade no sistema para envio do termo para o cliente assinar, tá bom? Então, aqui perfeito. Agora eu vou voltar aqui para os links, ó. Agora, Mercado Livre de Energia. Isso daqui é fresquinho, acabou de sair do forno, que eu já vou disponibilizar para vocês também, tá? No Mercado Livre de Energia é a mesma coisa. Então, vocês vão indicar aqui o canal Parceiros 360, vai colocar os dados, vou até corrigir aqui, ó, vai colocar os dados cadastrais de vocês, vai colocar a razão social do cliente,
para o Mercado Livre de Energia, obrigatoriamente, ele é uma pessoa jurídica, tá? Até hoje eu nunca vi uma pessoa física ali como alta tensão. E aí vocês vão preencher aqui a razão social do cliente, CNPJ. Aqui vocês vão informar qual é o tipo de contratação, né? Ou melhor, como que esse cliente está contratado hoje, atualmente. O que é o mercado cativo? O mercado cativo é quando esse cliente ele ainda compra energia da distribuidora local. Significa que ele paga a tarifa cheia, né? Não tem nenhum tipo de desconto na fatura dele. Então, esse cliente ele está no mercado cativo. E vão ter aí os clientes do Mercado Livre de Energia. Então, significa que esse cliente já rescindiu com a distribuidora local, ele já compra, né? Ele já tem um contrato ativo da compra de energia de uma comercializadora em específico. E aí a gente precisa entender como que esse cliente está contratado, até quando, que são as perguntas abaixo, tá? Então, eu vou colocar aqui que esse cliente está no Mercado Livre de Energia. E aí, vocês vão mencionar qual que é a modalidade de contratação. O próprio cliente vai responder isso, tá? Se ele é um cliente varejista ou se ele é um cliente atacado. O cliente varejista são clientes menores que possuem ali abaixo de 500 kWh de demanda contratada. E aí depois a gente até pode marcar uma segunda live para eu explicar somente sobre faturas, que daí vocês vão conseguir ler e interpretar uma fatura, gente. Porque assim, uma das principais dores, né, diga assim, do brasileiro é que é muito difícil de vocês conseguirem fazer a conferência de uma fatura. Então, depois a gente marca uma segunda live, que daí eu trago vários exemplos, vários cases de distribuidoras diferentes, de como vocês leem uma fatura, de quando vocês identificarem que o cliente está pagando penalidade ou não, se o cliente está bem contratado com a distribuidora, se não está, se ele está no mercado cativo, se ele está no mercado livre. Todas essas informações vocês conseguem fazendo a leitura ali da fatura de vocês. Então, a gente marca depois uma segunda rodada para a gente entrar no detalhe disso, tá? Então, cliente varejista, como que funciona, né? Existe a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é a CCE, que é o órgão que regula e fiscaliza esse mercado, né, de energia. Abaixo desse órgão tem uma comercializadora, então aqui eu vou usar até a própria Matrix. Então, a Matrix, ela é a comercializadora, e abaixo da Matrix tem o cliente, que é a indústria Balduco, por exemplo. E aí, o que acontece? A Balduco, ela compra energia da Matrix, e a Matrix, ela é a responsável por esse cliente na Câmara, né, no órgão regulatório. Então, quando o cliente é varejista, ele sempre vai estar vinculado a uma comercializadora em específico, tá? Agora, quando esse cliente é atacadista, significa que ele é um grande consumidor. Então, ele mesmo vai ter aqui o órgão regulatório e abaixo já vai vir a indústria Balduco. Então, ele se tornou um agente dentro desse órgão regulatório, e aí ele obviamente precisa contratar uma empresa, né, uma gestora para poder fazer a gestão da energia dele, ou a depender do tamanho desse cliente, dentro da própria empresa dele, ele já tem uma área ali de facilities, de utilities, de eficiência energética, de gestão de energia, então já são profissionais muito mais capacitados que conseguem ali, né, acompanham, monitoram tudo que acontece aí nesse setor de energia, e então aqui já é mais direcionado para grandes contas, para grandes clientes. E aí vocês vão preencher aqui. Se vocês não souberem, coloca aqui como não aplicável e depois a gente verifica. Mas aí eu vou colocar aqui como varejo. E aí, como esse cliente ele está no Mercado Livre de Energia, ele já está contratado como varejista, o que vocês precisam perguntar para esse cliente? Cliente, até quando você tem energia contratada? Por quê? A nossa proposta, ela vai ser do mês e ano subsequente a quando finaliza o contrato dele com a atual gestora. Não tem como, gente, no mercado de energia, esse cliente rescindir, cancelar esse contrato de energia. As multas, elas são leoninas, tá? Não vou falar assim, não existe, porque existe a possibilidade, mas são multas leoninas. Então, a gente sempre tem que esperar primeiro um contrato finalizar, né? Na verdade, não precisa nem esperar o contrato finalizar. O cliente pode comprar energia para o futuro, a longo prazo, mesmo o contrato dele atual estando vigente ainda, tá? Então, o que a gente precisa saber aqui? Se o cliente ele tem um contrato, né, uma compra de energia
firmada em contrato até dezembro de 2027, nós vamos considerar na nossa proposta o início do fornecimento de energia dele a partir de janeiro de 2028. Então, isso significa que eu não consigo fazer uma proposta para esse cliente para ele comprar energia de mim em 2026 e no ano de 2027. A não ser que ele tenha feito a instalação de uma máquina em específico, ele precisa comprar um incremento de energia. Aí sim eu consigo vender energia para ele. Mas fora isso, a gente teria que aguardar ali esse contrato, né, de fato, vencer, encerrar, para que ele de fato comece a usar a nossa energia. Então é importante que vocês façam esse tipo de pergunta, porque o valor da energia ele varia muito. E aí, quando o cliente compra energia no longo prazo, para anos muito futuros, o valor da energia ele tende a ser um pouco mais baixo, tá? Dito isso, a gente vem aqui para o período de contratação. Então, enquanto vocês estiverem ali conversando com o cliente, vocês perguntam, né, se ele quer um contrato de 1 ano, curto prazo, 3 anos ou 5 anos, que é o mais recomendável, que para a gente conseguir emitir essa proposta. E aí, aqui, vai muito do período do ano, né, das janelas. Tem momento que a energia está muito barata, então compensa esse cliente comprar energia no longo prazo. Tem outros que a energia está muito mais cara, então o cliente está sendo um pouco mais conservador, ele quer um contrato mais no curto prazo para ver se as condições, né, melhoram ali de preço, porque no final do dia, gente, é conta, né? É quanto que ele está deixando ou não de dinheiro na mesa e os riscos que ele quer ou não assumir nesse contrato de energia. Então, esse período de contratação, ele serve para a gente entender o que eu tenho que precificar aqui internamente para que eu consiga disponibilizar essa proposta para vocês. Dito isso, vocês vão anexar aqui a fatura de energia, vocês podem anexar quantas faturas vocês quiserem, ele tem até quantas faturas quiserem não, né? Até 10. Ele tem até 100 megas aqui disponível para vocês anexarem arquivo. E se vocês conseguirem o contrato de fornecimento também vai ser sensacional, porque daí a gente consegue verificar como que esse cliente está contratado, qual que é a flexibilidade de consumo de energia que ele tem também, que depois eu trago isso numa próxima live, quais são, se está incluso ou não, né, os encargos da energia, e várias outras informações relevantes para que esse cliente consiga comparar banana com banana, tá? Daí sim, fazer uma tomada de decisão. Depois vocês vão mencionar aqui qual que é a preferência de atendimento de vocês. Você quer somente a proposta? Então, beleza. Quando o meu analista pegar aqui a sua solicitação, ele vai elaborar a proposta conforme as premissas que vocês preencheram aqui, a gente vai disponibilizar a proposta para vocês. Vou apresentar a proposta sozinho para o cliente final, não tem problema. Preciso que um especialista da Matrix participe da reunião comigo. Então, vocês vêm aqui, clica aqui, e aí marca aqui qual vai ser a data da reunião de vocês, né? E aqui em observações você coloca, ó, tenho reunião agendada com a indústria Balduco às 16 horas do dia 9 de abril. Gentileza emitir a proposta e informar o e-mail do analista para que eu consiga enviar o invite, né, o convite ali para a participação dessa reunião, tá bom? E aí faz o envio, tudo certinho desse produto do Mercado Livre de Energia. Agora eu vou aqui para o próximo link. Aqui, pessoal, eu habilitei essa parte de suporte parceiros, tá? Porque vocês, como são os usuários, né, de tudo que a Matrix aqui a gente desenvolve, é importante que vocês sempre tragam para a gente qual que é a sua dor aí na ponta. Porque a gente tem que trabalhar para deixar o negócio fácil, como se fosse para uma criança mexer nesse negócio. Então, aqui nesse suporte parceiros, vocês vão indicar qual que é o canal de vocês, se vocês estão com um problema, se vocês querem fazer uma solicitação, se vocês querem sugerirem algo, se vocês querem fazer uma reclamação, qual que é a área responsável, né? Eu coloquei a área aqui, mas ó, problema, eu quero falar que eu tô com um problema na assinatura do contrato. Então, você clica aqui. Aí vai colocar os dados de contato de vocês, tudo certinho, o nome do cliente, só para eu conseguir localizar isso aqui dentro do sistema, e aí vocês vão detalhar a ocorrência. Fala, olha, eu emiti a proposta no portal do parceiro, consegui mandar o link para assinatura, mas quando a cliente tenta assinar, aparece essa mensagem de erro. E aí vocês vêm aqui, anexa a evidência e vai cair aqui para mim. Aí eu vou mostrar para vocês como que aparece aqui para mim, tá? Só para vocês visualizarem, ó. Quando vocês fazem o preenchimento lá do formulário, ele cai exatamente assim para mim, ó. E aqui, eu venho aqui, eu atribuo para um analista, e aí esse analista, ele já recebe um e-mail, ou ele filtra aqui o nome dele, e ele já consegue fazer ali o atendimento de vocês por ordem de chegada. Então, a gente sempre respeita a ordem de chegada, né?
para que seja justo para todos. Então, eu tenho aqui, foi um teste, ó, o status, né, desse ticket, ele ainda não foi iniciado, o canal Matrix 360, vai aparecer o nome de vocês, telefone, e-mail, o nome do cliente em específico que vocês tiveram problema. Perdão, aqui é o do Matrix Mercado Livre de Energia. Aqui a gente vai atribuir para a emissão da proposta, tá? Deixa eu só vir aqui no de suporte. Então, no de suporte vai ter aqui, eu vou atribuir, né, para um analista, quando foi criado esse chamado, qual que é quando vocês preencheram lá é um problema, uma solicitação, então a gente acaba priorizando aqui mais a parte dos problemas, onde você teve o problema, a prioridade alta. Aí aqui é para a gente fazer o controle dos tickets, né? Que a gente abre com um time de TI, e aí vai descrever o problema, qual foi a plataforma. Aí eu tenho os dados de vocês aqui, tudo certinho. E aí, ó, quando vocês anexam lá, ó, eu até fiz um teste aqui, ó. Ele aparece, tá vendo? Eu tirei a foto do meu teclado aqui e coloquei só para vocês visualizarem. Então, quando vocês colocam lá, eu consigo abrir aqui a foto e verificar. Aí vai ter a data de abertura, a data da resolução desse chamado que vocês fizeram, e aqui eu vou monitorar em quanto tempo a gente está conseguindo fazer o atendimento de vocês, tá? E se a gente fez ou não a comunicação ali para vocês no final, na ponta. E aqui é onde a gente vai conseguir tirar todos os problemas, né, e as suas causas raízes para a gente conseguir dar todo o suporte para vocês, tá? Eu tô com tempo, né, deu aí certinho 9 horas, só que eu ainda nem entrei no portal. Vocês querem marcar uma próxima live ou como que vocês querem fazer? Acho que vamos deixar para a próxima live, né, Jéssica? Já está chegando gente, os convidados. Agora, só uma dúvida, esses links aqui, onde a gente tem acesso para acessar esses portais aqui, suporte? Eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, tá? E também vou mandar uma mensagem aí no seu WhatsApp do líder, né, do Edu, e ele compartilha com vocês aí na comunicação para a rede. Tá ótimo, então. Tá bom? Então, assim, pessoal, aqui eu quis mais explicar para vocês como que vocês fazem o envio, né, das solicitações aí de propostas, para que vocês consigam fazer a solicitação para a gente, tá? E aí, Fabrício, Edu, né? Não sei se o Edu tá aqui ou não, mas aí a gente marca uma segunda live para a gente poder falar de portal e também fazer um levantamento aí de quais são as principais dúvidas de todos para que eu consiga fazer aqui o esclarecimento da dúvida para vocês. E aí, pessoal, coloca aqui no chat para mim se foi esclarecedor, se não foi, fala, Jéssica, ó, isso aqui não tá legal, hein? Manda aqui, porque daí esses feedbacks, eles são muito bons para a gente conseguir trazer mais conteúdo para vocês, que, novamente, a ideia é que vocês cheguem, que vocês tenham aqui todas as informações, que vocês tenham o suporte necessário. A gente quer muito prezar pela experiência do consultor também, para que vocês sejam promotores da marca, né, em campo, e para que vocês tragam mais gente também para a nossa rede aqui da Matrix, tá bom?